Graça e paz, povo de Deus, vamos para mais uma aula. Nossa sexta aula já está acabando, continuem firmes aí. Hoje o tema dessa aula é Vivendo no Espírito. Então, ali em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender o batismo com o Espírito Santo, conhecer os dons espirituais e entender a diferença entre dons e fruto do Espírito, aprender a viver sob a direção do Espírito Santo, desenvolver uma vida espiritual equilibrada e saudável. Então, a parte A dessa aula, batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência espiritual distinta da conversão. Então, lembre-se que a gente comentou já, quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Porém, posteriormente, ela pode receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo foi prometido por Jesus para capacitar os cristãos para o serviço e para o testemunho. Então, ali em Atos 1:5, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo, nasce de novo e se torna-se filha de Deus. E posteriormente pode receber o batismo com o Espírito Santo. Nós, como Igreja Pentecostal, cremos que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas, conforme o Espírito concede. E a nossa base bíblica para isso está ali em Atos, no capítulo 2, versículo 4. Seu propósito é a capacitação para servir, poder testemunhar, fortalecimento espiritual e a maior sensibilidade à direção de Deus. O batismo com o Espírito Santo não é sinal de superioridade espiritual, é revestimento de poder para servir a Deus. Amém? Então vamos para as perguntas de reflexão. O que você aprendeu sobre o batismo com o Espírito Santo? Qual a importância dessa experiência para a vida cristã? Você já tem buscado essa promessa de Deus? Um momento que minha cachorra está aqui dentro do quarto e ela começou a latir. Um momento. Pronto, peço perdão, voltando aqui. Ela tinha entrado aqui no quarto e quis sair depois, então, perdão, irmãos. A parte B dessa aula, vamos falar um pouco sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são capacitações concedidas pelo Espírito Santo para edificar a igreja. São presentes concedidos pela graça de Deus. Dons de 1 Coríntios, no capítulo 12, são palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento espiritual, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Ali na epístola de Romanos, no capítulo 12, cita serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Ali em Efésios 4, cita apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os dons são importantes, mas possuir dons não significa maturidade espiritual. Então, às vezes, a pessoa tem um dom, tem mais de um, ela não significa que é superior, melhor ou pior do que nenhum irmão. Amém? O caráter continua sendo indispensável. Aplicação prática: todo cristão pode ser usado por Deus, devemos desejar os dons espirituais, mas também buscar humildade e amor. Então, perguntas para reflexão: qual a finalidade dos dons espirituais? Por que os dons não devem ser usados para promoção pessoal? Como você pode servir melhor a igreja através dos dons? Então, a parte C, o fruto do Espírito. Enquanto os dons falam sobre a capacitação que Deus dá a quem ele bem entender, o fruto fala sobre o caráter. Então, enquanto os dons nós devemos desejar e Deus vai conceder para quem ele acha que deve conceder, o fruto do Espírito, todos nós devemos buscar. É importante ressaltar que é um fruto
com várias características. O exemplo que todo mundo gosta de usar é da mexerica, que é um fruto só com vários gomos. Então, ali em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, os dons demonstram capacidade, o fruto demonstra maturidade. Nós devemos buscar continuamente o fruto do Espírito. O ideal é que o cristão desenvolva ambos, tanto os dons quanto o fruto. Deus não quer apenas usar você, Ele quer transformá-lo. Então, aplicação prática, o maior milagre que o Espírito Santo realiza é a transformação do coração humano. Perguntas para reflexão. Qual aspecto do fruto do Espírito você precisa desenvolver mais? Então, dentre esses, do fruto, entre essas qualidades, qual você precisa desenvolver mais? É o amor? É a paz? É a bondade? Qual a diferença entre dons e fruto? A gente já comentou um pouco também, mas é importante você desenvolver sua resposta baseada no que a gente estudou. Como você pode cooperar com a obra do Espírito Santo em sua vida? Então, o resumo da aula foi uma aula mais rápida. O Espírito Santo continua atuando hoje. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para os cristãos. Os dons espirituais existem para edificar a igreja. O fruto do Espírito revela o caráter de Cristo. O cristão deve buscar tanto os dons quanto o fruto. Versículo para memorizar, ali em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os desafios da semana. Leia Atos dos capítulos 1 ao 10, ore diariamente pedindo direção do Espírito Santo, escolha um aspecto do fruto do Espírito para desenvolver, anote situações em que você percebeu a ação de Deus em sua vida. Então, por exemplo, uma situação que você antigamente iria arrumar briga, iria perder a paciência, e aí, devido ao agir de Deus da sua vida, você percebe que você ficou tranquila. Então, é esse tipo de situação que você vê que Deus está te transformando. Amém? Vamos finalizar nossa aula com um momento de oração. Espírito Santo, obrigado por habitares em mim. Capacita-me para servir, guia meus passos e transforma meu caráter, para que eu me torne cada vez mais parecido com Jesus. Ajude-me a viver debaixo da sua direção todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até nossa próxima aula.